Um outro elemento fundamental na discussão da República Velha foi a figura presente e marcante do coronel. O coronelismo foi um movimento de grande complexidade na parte norte do país. É importante mencionarmos que na parte sul, já foi discutido anteriormente, que havia um grande fluxo de oligarquias que, de certa forma, trabalhavam em volta das fazendas nesse período, né, de bastante relevância do café. Na parte de cima do mapa, os coronéis, eles, de certa forma, eram instalados nas regiões mais distantes dos grandes centros. Eventualmente, ao tempo que os sertões eles foram dinamizados, eles foram condicionados, né, dentro da proposta de povoamento, no que Capistrano de Abreu dizia nos seus registros, ao tempo que foi condicionado a ideia do povoamento do sertão de dentro, como também do sertão de fora, algumas localidades, vilarejos, comunidades, cidades pequenas, distritos, eles foram ganhando uma certa proporção no que diz respeito a essa importância, né, da figura das lideranças, né? Nesse período, é importante analisarmos que a civilização do couro, principalmente, né, do que diz respeito às características geográficas, que é também um outro componente fundamental de dinâmica, de entendimento para com as estruturas econômicas e sociais, o coronel representava aquela figura que já vinha historicamente por um contexto de dinastias, eventualmente, onde o poder geralmente era passado dos primórdios para com os seus descendentes, ou seja, o tataravô, que de certa forma passava o poder para o bisavô, o avô, depois para o pai, o filho, o neto, bisneto e assim sucessivamente. Essa estrutura ela é condicionada a uma relação direta de que o coronel ele exercia funções específicas dentro da composição de ser um representante da lei e da política nos lugares mais longínquos. Ou seja, em muitos casos o coronel era tido como uma figura emblemática do título, que em muitas ocasiões ele era comprado, né, por uma questão de aquisição, por pertencer a uma outra composição de importância social. O coronel era o representante da lei, era a figura que atribuía um certo domínio por ter a maior complexidade de terras, né? A gente pode fazer aqui um comparativo e não um anacronismo com um senhor feudal. Tinha mais terras, tinha mais gado, tinha mais poder aquisitivo, você tinha funcionários, no caso a figura dos vaqueiros, dos poceiros, que trabalhavam em torno da grande fazenda, propiciando ali, né, essa economia de dependência e essa propositura, né, de mando e de privilégios, né, de observância a tudo que girava em torno da fazenda. Mandava no comércio, atribuía assim, os valores políticos também. Não é à toa que essa circunstância era moldada no continuismo, né, dentro dos poderes que eram colocados dentro da própria casa. Em muitos casos, né, o coronel ele atribuía essa ideia de que o filho mais velho ele era detentor na grande parte das terras assim que o patriarca morria. Geralmente os outros filhos iam para os grandes centros estudar, ou fazia parte do contexto religioso, se formava dentro da composição do clero de padre. Em alguns casos era médico, outro advogado, em algumas situações era inserido no campo das Forças Armadas, né, prestando serviço militar. No caso das mulheres, né, era muito comum a primeira filha, ela de certa forma ser adequada aos parâmetros do que a igreja tinha nos conventos, né. Dito isso, a gente precisa condicionar aqui também um fator importante, né, dentro desse sertão, que é o papel da igreja. A igreja atribuía em si uma composição histórica, né, que em muitos casos, né, ela é vista como uma instituição que de certa forma converteu nativos, povos africanos, dentro dos seus interesses coloniais. Porém,
A Igreja Católica, ela não só, ela de certa forma disseminou, né, outros valores nas culturas primárias, mas ela foi fundamental também para trazer aquilo que a gente entende de perspectiva educacional para os grandes centros nesse período do começo dos anos de 1900. Ou seja, a Igreja atribuía dentro do seu processo de formação, nos seminários, aos jovens padres em formação, quando eles voltavam para os seus lugarejos, né, em períodos específicos de descanso, férias, enfim, era muito comum os padres ensinar aos flagelados, né, de suas comunidades o básico do elementar dentro do conhecimento, que seria a propositura da educação pelos primeiros passos iniciais, das vogais, números, consoantes, formulação exclusivamente do nome, que já dava aí um certo salto na condição de cidadania. É importante mencionar que a Igreja foi fundamental para esse enraizamento do que seria a propositura da cultura e, eventualmente, né, a dinâmica maior de propiciar esse flagelo, né, essa dependência leiga, que era muito comum os coronéis atribuírem os seus poderes, em paralelo a essa falta que era comum a grande parte da população que era detentora do analfabetismo, né, da alienação. Então a gente precisa identificar esse outro componente aí. Outra característica importante, né, a gente pode dizer que os próprios coronéis, dependendo de suas distâncias e de suas aproximações e relações familiares, era muito comum, né, você fazer a promessa do filho de uma determinada família com a filha de outro fazendeiro, para quando eles atingissem a maioridade e pudessem compor uma nova família, atribuindo assim um fechamento, né, entre essas duas famílias poderosas, criaria outros laços, podemos dizer assim, de vantagens econômicas, nobres, enfim, que era eventualmente os títulos acometidos às pessoas que eram oriundas, né, dessa camada privilegiada da sociedade, enquanto a grande parte, né, de certa forma, ficaria condicionada, podemos dizer assim, às nuances e abandonos do poder público, das perspectivas que o próprio semiárido, a caatinga, as dificuldades de falta de chuva, comida, enfim, outros elementos que eram determinantes para essa dependência, né? E eventualmente desses mandos e desmandos desses senhores. Porém, não podemos condicionar a ideia do coronel em sua totalidade como uma figura malévola ou, de certa forma, depreciativa à questão do agente social. Existiam muitos coronéis que foram fundamentais para elevar a condição de cidade, principalmente quando ele agregava frentes de trabalho à condição em volta da fazenda, em volta do grande fluxo de trabalho que era promovido nas épocas de chuva, épocas de colheita, épocas de manter o gado, toda essa situação. Apesar de que a figura do coronel ela é emblemática dentro do contexto da polêmica e da crítica, porque era natural esse homem ser associado a esse poderio político, como também ele era esse cara favorecido, oriundo das forças das capitais, dos chefes dos estados e das vertentes políticas que eram engendradas ao tempo que as cidades iam disseminando pelo território brasileiro. Então esse homem era também acometido de grande força também por soldados próprios, né, por relevância de algumas situações que vamos falar daqui a pouco relacionada ao seu poder de mando, né, a sua voz ativa e principalmente a sua presença, que era determinante aos fatores, né, do poder e do brio de quem colocava, né, em suas costas os destinos de uma legião de pessoas que eram, de certa forma, flageladas.